C. Os planos operacionais possuem objetivos mais extensos. Não, o operacional é curto. D. Os planos estratégicos tendem a cobrir períodos mais intensos de tempo. Tudo bem. Só que quando ele diz normalmente de 6 meses a um ano, isso aqui vai para o operacional e tático. Falso. Então 11, letra B de bola. 12. O planejamento estratégico, elaborado por uma empresa ou organização, é fundamental para definir seu posicionamento no mercado e orientar seus planos de ação, uma vez que se configura como metodologia capaz de guiar a organização na escolha de suas metas e no modo de alcançá-las. Entre as ferramentas e artefatos do planejamento estratégico de uma empresa, aquela que pode ser mais bem associada à frase da fabricante de cervejas Ambev, ser a melhor empresa de bebidas do mundo é um mundo melhor. Ser a melhor empresa de bebidas do mundo, um mundo melhor, é o que eu sou ou o que eu quero ser? Se é o que eu quero ser, é missão ou visão? Visão, acabou-se, letra A. No planejamento estratégico, vamos lá, rapidinho, as etapas do planejamento estratégico. Nós vamos ter 1. Definição da missão, visão e valores. Missão, o que eu sou, visão, onde eu quero chegar, valores, o que é que vai orientar o meu comportamento. Por exemplo, responsabilidade, coragem, iniciativa, prudência. Depois disso eu vou estabelecer objetivos e metas, que é tudo aquilo que eu pretendo alcançar. Os dois devem ser reais, alcançáveis, devem ter prazo, os dois devem ser específicos, tá? Os objetivos, eles são mais abrangentes e as metas mais detalhadas. Alguns livros ainda dizem que o objetivo ele é qualitativo, enquanto a meta é quantitativa. Depois disso, eu vou analisar a situação atual. Isso aqui nada mais é do que o diagnóstico. E quais são as ferramentas que eu posso utilizar no diagnóstico? A análise SWOT, eu nunca acerto falar essa palavrinha, ou 5 forças competitivas de Porter. Na análise SWOT eu vou ter fortalezas, oportunidades, fraquezas, ameaças. Fortalezas e fraquezas são variáveis internas controláveis, oportunidades e ameaças, variáveis externas e incontroláveis. 5 forças competitivas de Porter: poder do fornecedor, poder do consumidor, concorrentes atuais, ameaça de novos concorrentes e produtos e serviços substitutos. Não há consenso entre os autores entre essas etapas. Pode vir muito bem o diagnóstico antes dos objetivos ou vice-versa. Depois, eu vou estabelecer diretrizes, estratégias. Estratégias nada mais é do que o prognóstico. Vou estabelecer como é que eu vou atuar. E aqui você vai ter que decorar a matriz de Stevenson, que fala de estratégias de sobrevivência, manutenção, crescimento e desenvolvimento. Estratégias de Porter. Liderança em custo, diferenciação e enfoque. E a matriz de Anzoff. Tá? Que vai misturar entre produtos novos e produtos tradicionais. Depois disso eu vou implementar e avaliar resultados. Nem veio para aula quinta, né? Que onda. É, engraçadinha. Pode ir. Pronto? De manhã sou eu. Quarta de manhã. 13. O planejamento. Jovem, o que é que está na letra E? Na letra E é o estabelecimento de indicadores de desempenho, tá? Para poder ajudar na execução do planejamento estratégico. 13.
Mas não vai cair para vocês não. Se cair, a gente entra com recurso. O planejamento representa a primeira função administrativa, por ser exatamente a que serve de base para as demais funções. Assinale a alternativa que apresenta um conceito de planejamento. A. Planejamento é um exercício de futurologia. Agora foi que deu, né? Vai ser uma cartomante agora. Letra B. Planejamento é a definição de um caminho a seguir, percorrendo de forma a evitar todo e qualquer desvio de rota e com isso minimizar a incerteza do futuro. Muita gente queria que essa questão está verdadeira, realmente dá ambiguidade, mas quando ele fala de evitar qualquer desvio de rota, é como se ele fosse que obrigatoriamente tinha que ser respeitado, né? E aí isso não é verdade. Letra C. Planejamento é uma técnica de simulação que proporciona aos dirigentes organizacionais a plena certeza, e aí está falso. Inclusive, bote uma observação, quanto maior o prazo do planejamento, maior a incerteza, tá? Quanto mais longo o planejamento, maior a incerteza. É muito mais fácil você planejar o que é que você vai jantar hoje do que o que você vai jantar nos próximos 5 anos. Oh. Letra D. Planejamento é uma técnica para absorver a incerteza, tudo bem, para tentar minimizá-la sobre o futuro e permitir maior consistência no desempenho das organizações. Perfeito. O planejamento ele vai reduzir a incerteza, ele vai absorvê-la, não que vai garantir. E letra E diz que o planejamento é o estabelecimento de uma missão. Tudo bem. O problema é agora, com base em uma visão. Quem é que você define primeiro, a missão ou a visão? A missão. Primeiro eu preciso saber o que é que eu sou, para depois eu saber onde que eu pretendo chegar. Então, na verdade, eu defino a visão a partir da missão. E não como diz aqui, que eu vou definir a missão a partir da visão. Então, tá trocadinho aí. O resto não tem problema. Que se traduz em estratégias e planos perfeitamente alinhados com as tendências ambientais. Só que está trocada. A visão, ela é definida a partir da missão. Ficou clara? Muito bem. 1. A estrutura organizacional é o gráfico que representa as unidades da organização. No gabarito oficial da organizadora, ela estava falsa, tá? Mas ela está verdadeira. Não tem como não. A estrutura é uma representação gráfica das unidades, dos departamentos. Perfeito. 2. Hierarquia é sinônimo de cadeia de comando. Vimos no comecinho da aula que cada linhazinha dessa é uma linha de comando. Esse conjunto de linhas se chama cadeia de comando, que é sinônimo de hierarquia. Muito bem. O poder de dirigir desce de cada nível para o imediatamente inferior, que tem a obrigação de obedecer. Verdade. Quem manda é o cara lá de cima e ele manda no pessoal de baixo, que tem a obrigação de obedecer. 3. A estratégia organizacional orienta a definição da estrutura. Vamos lá. A sua estratégia é estudar. Estudar até ser aprovado. Na hora que você definiu essa estratégia, isso interfere na maneira como é que o seu quarto está organizado? Sim. A maneira como o seu quarto está organizado se chama estrutura. Tá? Então, a estratégia define a estrutura. Perfeito. Aí bote um nomezinho. Covariação estrutural. Covariação estrutural. O que é isso? É a mudança da estrutura em função da estratégia. Covariação estrutural. Então, todas as afirmativas estão corretas. 15. Um supervisor percebeu um comportamento inconsistente de um colaborador atuando na equipe de vendas. Na observação de situações reais, diagnosticou que o vendedor ficava muito irritado e impaciente diante das solicitações dos clientes quanto às especificações técnicas do produto. Se eu tenho um funcionário que ele se irrita muito com o cliente, eu indico para ele fluoxetina. Ele vai ficar calmo que só. Olha eu como eu fico calma. Aí diz assim, ó, considerando que o caso envolve um comportamento individual em uma situação específica, qual o meio de desenvolvimento de pessoal é adequado ao caso? A letra A fala aconselhamento, B, atribuição de comissões, C, jogos de empresas, D, participação em cursos e E, tutoria ou mentoring. Vamos parte por parte, aí a gente vai fazer por eliminação, tá? Preste atenção à situação. É um caso
É um caso individual e em uma situação. O funcionário se irrita quando o cliente pede informações sobre o produto. Ele não se irrita em outras situações. Ele fala que na hora que o cliente pede informações sobre o produto, ele se irrita. Pronto, esse é o caso. Será que vale a pena ser tutoring ou mentoring? O que é isso aqui? Tutoria ou mentoring? É quando você vai ter uma orientação para a carreira profissional do indivíduo, tá? Onde ele vai te orientar, vai medir suas aptidões, qual é o melhor que você vai estudar, como é que você deve atuar, que tipo de empresa você deve buscar para trabalhar. Tu acha que esse comportamento justifica ter um mentoring? Não, mentoring é algo para carreira, tá? A letra D fala de participação em cursos. Pessoal, a pessoa se irrita. Não é que a pessoa não tem conhecimento, que a pessoa não sabe, ela se irrita. Então não é participação em curso. Jogos de empresa. Jogos de empresa é para poder unir as pessoas. As dinâmicas é para desenvolver atitudes entre as pessoas. Para que eu vou envolver um monte de empresa se é um? Um monte de gente, se é um. Atribuição de comissão. A comissão para quê, menino? Você concorda que só vai aconselhamento? Porque um caso, ele se irrita quando o funcionário, quando o cliente pede informações sobre o produto. Só isso. Ele não falou que tinha problema de atitude entre os colegas de trabalho. Aí seria jogos de empresa. Tá claro? Então, lembre que você não é obrigado a saber. A Giovana não falou quando é que o funcionário se irritava, o que tinha que fazer. Pessoal, não existe um livro que diga isso. Às vezes você ignora. Aí o funcionário está estressado. Manda para casa namorar. Pronto, resolveu. Certo? Então, não existe receita de bolo, tá, povo? Então, você faz por eliminação uma questãozinha dessa. Não existe. 16. Durante o processo de reorganização do órgão, os responsáveis propuseram que a departamentalização levasse em consideração as atividades executadas, de forma que houvesse a criação de uma unidade organizacional. Assim seria possível uma maior especialização nas atividades e um maior controle a respeito das tarefas executadas. Dessa forma, chegou-se aos departamentos. Aí agora vem gestão de pessoas, de administração e de tecnologia da informação. Pessoal, bastou lhe dizer gestão de pessoas. Qual é a departamentalização? Funcional, não tem outra. Bora aqui para os critérios. Vamos aqui, para você não errar nunca mais. Bora aqui. Departamentalização é o critério que se usa para dividir. Eu posso dividir de acordo com o cliente atendido, o produto vendido, de acordo com a área geográfica, funções desempenhadas, pelo turno de trabalho, pela quebra do produto em partes. Então, por exemplo, departamento de corte, costura, acabamento, projeto desempenhado em misto, que são duas ou mais estruturas. Duas ou mais departamentalização. Estrutura, a maneira como a empresa está organizada. Olha que a única coincidência é funcional ali, ó. O resto tem nome tudo diferente, tá? A departamentalização, onde eu divido de acordo com gestão de pessoas, gestão de materiais, gestão financeira, é a departamentalização funcional. Se fosse departamento de pessoa física, departamento jurídica, pessoa jurídica, cliente. Cursos para concurso, cursos para áreas militares, escola por produto ou serviço. Se fosse região norte, região nordeste, região sul, geográfica. Turno da manhã, turno da tarde, quantidade. Departamento de corte, permoldagem, costura, acabamento, processo. Projeto Criança Esperança. Projeto da comunidade carente não sei o quê. E mista usa duas ou mais departamentalização. Tá claro? Então, falou gestão de pessoas, pessoal, só tem funcional, não tem outra. Tá bom? Não tem como errar. Então, aqui, letra E. 17. Agora sim, eu estou te mostrando a diferença entre departamentalização e estrutura, mas é muito comum as organizadoras misturarem. Chamarem departamentalização matricial, estrutura por projeto, é muito comum. Então eu te explico a diferença porque é o corretinho, mas se vier misturado, deixa rolar, viu? 17. Um modelo de processo de comunicação organizacional compreende os elementos emissor, codificação, mensagem, canal, receptor, decodificação, ruído e feedback. Quando tudo funciona bem, a ideia
ou a imagem mental resultante corresponde de perto à ideia ou à imagem mental do emissor. Antes de ler, eu vou explicar isso aqui. Vamos lá. Elementos da comunicação. A gente vai ter o emissor. O emissor, ele tem a ideia, ele tem a informação, tá? Então, por exemplo, eu tenho a informação do gabarito dessas questões, eu tenho a informação desse assunto. Então, eu vou pegar essa informação e eu tenho que traduzir em uma mensagem. Eu vou ter que escolher o vocabulário adequado, postura corporal, gestos. Isso se chama codificação. Então, vou escolher aqui o tom de voz, vou escolher o vocabulário, eu vou escolher as palavras, eu vou codificar. Quando eu pego essa informação e codifico, dá origem à mensagem. Essa mensagem tem que passar por algum lugar. Aí eu tenho transmissor, canal, meio ou mídia, tá? O emissor também pode ser chamado de fonte, tá certo? E quais são ações codificadoras? Ações: a fala, a escrita, a pintura, o som, a voz, o som, vou colocar, tá? Então, tudo por onde sai. Ações codificadoras: fala, escrita, pintura, som, desenho, tá? Então, peguei a informação e codifiquei, deu origem à mensagem. A mensagem passa para algum lugar, transmissor. Passou pelo transmissor, chega até o receptor. O receptor interpreta. E aí eu tenho a decodificação. Quais seriam as ações decodificadoras? A escuta, a visão, a leitura, escuta, audição, né? Decodificou, quem foi que decodificou? O receptor. Você está aí interpretando e você chega a uma conclusão. Isso se chama resposta. Só que a resposta é muda, ela é resultado do processo de decodificação. Quando volta uma cabecinha balançando, entendi ou não entendi, aí eu tenho o feedback. Feedback ou retroalimentação, retroinformação ou retroação. Tá? Precisa cortar esse negócio que eu tô balançando o braço, não, você não vai ter que cortar o áudio do vídeo todinho. Eu tô escrevendo, o bicho tá balançando aqui, que eu tô vendo. Retroação tem 3 significados. Tem gestão de pessoas no teu edital e tem comunicação no teu edital, tá? A retroação pode ser no sinônimo de feedback, que é o que tá ali, mas pode ser no sinônimo da informação contida no feedback. Professora, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu gostei da sua aula, mas estava muito frio. Essa informação, essa frase, eu posso chamar também de retroação, tá? E pode ser dado também ao nome de correção do comportamento a partir do feedback. Tipo assim, digamos que teve a avaliação de desempenho de um funcionário. Aí foi feita a avaliação e depois da avaliação foi dado um feedback para ele, ó. Isso aqui não está correto da maneira como você está trabalhando. Aí ele atua, ele começa a trabalhar corretamente. Essa correção do comportamento também pode ser chamada de retroação, tá? Isso aqui nada mais é do que livros diferentes e disciplinas diferentes. Isso aqui é para gestão de pessoas, na avaliação de desempenho. Aí isso aqui é na parte de administração geral, comunicação. Tá bom? Dúvida?
Tudo isso sofre interferência do ruído, tá? Ruído é tudo aquilo que interfere negativamente no processo de comunicação. Geralmente as organizadoras afirmam que o ruído está no ambiente, não estará nem no emissor, nem no receptor. Por exemplo, frio, calor, barulho, alguém que fica na sua cadeira balançando assim, alguém que fica falando ao telefone, ou alguém que fica com a caneta fazendo assim, ó, atrás de você. Tudo isso vai ser ruído, tá? Só que existem livros que dizem que uma dor de cabeça, uma preocupação, uma chateação também é ruído. E aí, Giovana, eu iria pela regra geral. Ruído é no entorno, não está no emissor e no receptor, está no ambiente, tá bom? A gente vai ter outros fatores que interferem, como por exemplo, a percepção seletiva. Tudo que eu vejo, escuto, interpreto, sofre interferência dos meus interesses, meus complexos, minhas informações, meus conhecimentos. Então, quando eu vejo uma palavra, para mim tem um significado, para você pode ter outro, tá? Por exemplo, quando você vê UFC, o que é que tu tá pensando? Universidade Federal do Ceará, concurso, tá? Mas não pode ser Ultimate Fight Combat também não? Pode. Então, olha a interpretação. Percepção seletiva. Ficou claro, povo? Dúvida? Então, vamos lá. Assinale a alternativa que apresenta o elemento do processo de comunicação que representa a tradução da informação numa série de símbolos para a comunicação. Tradução da informação utilizando símbolos, codificação. A decodificação é interpretação. Interpretação da mensagem. Eu lembro que eu comecei assim, o emissor tem uma informação, tem uma ideia. Aí ele precisa transformar essa ideia em uma mensagem. Então ele vai traduzir, codificar. Muita gente marcou codificação. Mas é tradução, não é interpretação. Interpretação é a decodificação. Tá claro? É codificação. É de égua. É que foi ela que disse, é de égua. Eu só fui repetir. Eu não sou capaz de dizer essas coisas. Interpretação da mensagem. É a tradução da informação em mensagem. Então, letra E. 18. Veja só isso aqui. Eu estou te apresentando a maior quantidade possível de elementos, tá? Se por acaso vier uma questão perguntando quais são os elementos da comunicação e só apresentarem 5 elementos, você vai ver aquele que tem emissor e receptor. Pode ser que esse só tenha emissor, só tenha receptor, só tenha emissor e não tenha nenhum dos dois, tá? Se por acaso tiverem números diferentes, por exemplo, letra A tem 5, letra B tem 4, letra C tem 7 elementos, tu vai contando. Primeiro identifica qual é que tem emissor e receptor. Digamos que a letra D também tem emissor e receptor. Digamos que a letra B só tem emissor, letra C só tem emissor e letra E só tem receptor, tá? Mas digamos que a letra A tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos, apesar que você tem que estudar do 9. E a letra D só tem 4 elementos, você vai marcar a letra A, tá? Então, sempre quando tiver uma questão de elementos, primeiro, procure o item que tem emissor e receptor. Depois procure aquele item que conte a maior quantidade de elementos corretos. Aí você marca o mais completo, tá? Porque aí você vai dizer, ah, Giovana, mas eu posso entrar com recurso e marcar essa. Não faça isso. E se a organizadora não der, tá? Então vai logo acertando desde o início, tá bom? 18. Oi? Não, o ruído é o nono. Tá? Vamos lá. Mudança.
organização ela é extremamente necessária. Inclusive mudança de aprendizado, mudança de qualquer coisa. Porque as empresas estão inseridas em ambientes altamente dinâmicos, tá? Quando eu comecei a dar aula para concurso, as organizadoras eram só decoreba. Era só o conceito. Hoje em dia não, você precisa também interpretar. Então existe um processo de mudança. E para essa mudança existem 3 etapas. O descongelamento, a mudança ou aprendizado e o recongelamento. O descongelamento é quando você abdica do conhecimento anterior. Não, tudo bem. Eu estudei na faculdade, administro lá na empresa onde eu trabalho de tal maneira, mas eu vou estudar para concurso? Eu não vou pegar essas informações que eu aprendi na faculdade, não vou pegar as informações que eu faço no dia a dia para fazer uma questão. Eu vou fazer de acordo com o conhecimento novo. Então você dá abertura, flexibiliza, você permite aprender. Aí você descongela. Aí você aprende, vai experimentando o que é que você fez de novo e depois você fixa de novo e transforma em ação, transforma em comportamento, tá? Agora ficou moleza. O processo de mudança constitui-se de 3 fases: descongelamento, mudança e recongelamento. Entre as definições a seguir estão corretas. 1. Descongelamento é a fase em que novas ideias e práticas são experimentadas. Não. Essa etapa onde novas práticas são experimentadas é mudança, aprendizado. 2. Mudança é a fase em que ocorre a abdicação do padrão atual de comportamento para ser substituído por um novo. Isso é descongelamento, está trocado. E 3. Recongelamento é a fase em que as novas ideias são incorporadas no comportamento. Verdade. 20. A 20 fala sobre erros de avaliação. No campo, ficou claro a 18? 19. No campo da ciência da administração, eficiência e eficácia são conceitos distintos. Quanto aos conceitos, assinale a alternativa correta, tá? Bora lá. Antes de vocês continuarem, eficiência. Vamos para algumas palavrinhas-chave. Tem a ver com redução de custos, diminuição de desperdícios, fazer mais com menos, tem a ver, pode ver também como economia de escala, tá? Tem a ver com fazer corretamente, tem a ver com seguir procedimentos, regras e regulamentos. Tem a ver com atividades rotineiras, atividades cotidianas. Foi questãozinha do último concurso da UFC, né, povo? Eficiência e eficácia. Eficácia tem a ver com alcançar objetivos, alcançar resultados, enquanto que a eficiência tem a ver com os meios, eficácia tem a ver com os fins. Fazer o correto. Fazer corretamente, fazer o correto. Fazer o que deve ser feito.
o que deve ser feito. C. Os planos operacionais possuem objetivos mais extensos. Não, o operacional é curto. D. Os planos estratégicos tendem a cobrir períodos mais intensos de tempo. Tudo bem. Só que quando ele diz normalmente de 6 meses a um ano, isso aqui vai para o operacional e tático. Falso. Então 11, letra B de bola. 12. O planejamento estratégico, elaborado por uma empresa ou organização, é fundamental para definir seu posicionamento no mercado e orientar seus planos de ação, uma vez que se configura como metodologia capaz de guiar a organização na escolha de suas metas e no modo de alcançá-las. Entre as ferramentas e artefatos do planejamento estratégico de uma empresa, aquela que pode ser mais bem associada à frase da fabricante de cervejas Ambev, ser a melhor empresa de bebidas do mundo é um mundo melhor. Ser a melhor empresa de bebidas do mundo, um mundo melhor, é o que eu sou ou o que eu quero ser? Se é o que eu quero ser, é missão ou visão? Visão, acabou-se, letra A. No planejamento estratégico, vamos lá, rapidinho, as etapas do planejamento estratégico. Nós vamos ter 1. Definição da missão, visão e valores. Missão, que eu sou, visão, onde eu quero chegar, valores, o que é que vai orientar o meu comportamento. Por exemplo, responsabilidade, coragem, iniciativa, prudência. Depois disso, eu vou estabelecer objetivos e metas, que é tudo aquilo que eu pretendo alcançar. Os dois devem ser reais, alcançáveis, devem ter prazo, os dois devem ser específicos, tá? Os objetivos, eles são mais abrangentes e as metas mais detalhadas. Alguns livros ainda dizem que o objetivo ele é qualitativo, enquanto a meta é quantitativa. Depois disso, eu vou analisar a situação atual. Isso aqui nada mais é do que o diagnóstico. E quais são as ferramentas que eu posso utilizar no diagnóstico? A análise SWOT, eu nunca acerto falar essa palavrinha, ou 5 forças competitivas de Porter. Na análise SWOT eu vou ter fortalezas, oportunidades, fraquezas, ameaças. Fortalezas e fraquezas são variáveis internas controláveis, oportunidades e ameaças, variáveis externas e incontroláveis. 5 forças competitivas de Porter: poder do fornecedor, poder do consumidor, concorrentes atuais, ameaça de novos concorrentes e produtos e serviços substitutos. Não há consenso entre os autores entre essas etapas. Pode vir muito bem o diagnóstico antes dos objetivos ou vice-versa. Depois, eu vou estabelecer diretrizes, estratégias. Estratégias nada mais é do que o prognóstico. Vou estabelecer como é que eu vou atuar. E aqui você vai ter que decorar a matriz de Stevenson, que fala de estratégias de sobrevivência, manutenção, crescimento e desenvolvimento. Estratégias de Porter. Liderança em custo, diferenciação e enfoque. E a matriz de Anzoff. Tá? Que vai misturar entre produtos novos e produtos tradicionais. Depois disso eu vou implementar e avaliar resultados. Nem veio para aula quinta, né? É, engraçadinha. Pode ir. Pronto? De manhã sou eu. Quarta de manhã. 13. O planejamento
Jovem, o que é que está na letra E? Na letra departamento individual em uma situação específica, qual o meio de desenvolvimento de pessoal é adequado ao caso? A letra A fala aconselhamento, B, atribuição de comissões, C, jogos de empresas, D, participação em cursos e E, tutoria ou mentoring. Vamos parte por parte, aí a gente vai fazer por eliminação, tá? Preste atenção na situação. É um caso individual e em uma situação. O funcionário se irrita quando o cliente pede informações sobre o produto. Ele não se irrita em outras situações. Ele fala que na hora que o cliente pede informações sobre o produto, ele se irrita. Pronto, esse é o caso. Será que vale a pena ser tutoring ou mentoring? O que é isso aqui? Tutoria ou mentoring? É quando você vai ter uma orientação para a carreira profissional do indivíduo, tá? Onde ele vai te orientar, vai medir suas aptidões, qual é o melhor que você vai estudar, como é que você deve atuar, que tipo de empresa você deve buscar para trabalhar. Tu acha que esse comportamento justifica ter um mentoring? Não, mentoring é algo para carreira, tá? A letra D fala de participação em cursos. Pessoal, a pessoa se irrita. Não é que a pessoa não tem conhecimento, que a pessoa não sabe, ela se irrita. Então não é participação em curso. Jogos de empresa. Jogos de empresa é para poder unir as pessoas. As dinâmicas é para desenvolver atitudes entre as pessoas. Para que eu vou envolver um monte de empresas se é um? Um monte de gente, se é um. Atribuição de comissão. A comissão para quê, menino? Você concorda que só vai aconselhamento? Porque um caso, ele se irrita quando o funcionário, quando o cliente pede informações sobre o produto. Só isso. Ele não falou que tinha problema de atitude entre os colegas de trabalho. Aí seria jogos de empresa. Tá claro? Então, lembre que você não é obrigado a saber. A Giovana não falou quando é que o funcionário se irritava, o que tinha que fazer. Pessoal, não existe um livro que diga isso. Às vezes você ignora. Aí o funcionário está estressado. Manda para casa namorar. Pronto, resolveu. Certo? Então, não existe receita de bolo, tá, povo? Então, você faz por eliminação uma questãozinha dessa. Não existe. 16. Durante o processo de reorganização do órgão, os responsáveis propuseram que a departamentalização levasse em consideração as atividades executadas, de forma que houvesse a criação de uma unidade organizacional. Assim seria possível uma maior especialização nas atividades e um maior controle a respeito das tarefas executadas. Dessa forma, chegou-se aos departamentos. Aí agora vem gestão de pessoas, de administração e de tecnologia da informação. Pessoal, bastou lhe dizer gestão de pessoas. Qual é a departamentalização? Funcional, não tem outra. Bora aqui para os critérios. Vamos aqui, para você não errar nunca mais. Bora aqui. Departamentalização é o critério que se usa para dividir. Eu posso dividir de acordo com o cliente atendido, o produto vendido, de acordo com a área geográfica, funções desempenhadas, pelo turno de trabalho, pela quebra do produto em partes. Então, por exemplo, departamento de corte, costura, acabamento, projeto desempenhado em misto, que são duas ou mais estruturas. Duas ou mais departamentalização. Estrutura, a maneira como a empresa está organizada. Olha que a única coincidência é funcional ali, ó. O resto tem nome tudo diferente, tá? A departamentalização, onde eu divido de acordo com gestão de pessoas, gestão de materiais, gestão financeira, é a departamentalização funcional. Se fosse departamento de pessoa física, departamento jurídica, pessoa jurídica, cliente. Cursos para concurso, cursos para áreas militares, escola por produto ou serviço. Se fosse região norte, região nordeste, região sul, geográfica. Turno da manhã, turno da tarde, quantidade. Departamento de corte, permoldagem, costura, acabamento, processo. Projeto Criança Esperança, projeto da comunidade carente não sei o quê. E mista usa duas ou mais departamentalização. Tá claro? Então, falou gestão de pessoas, pessoal, só tem funcional, não tem outra. Tá bom? Não tem como errar. Então, aqui, letra E. 17. Agora sim, eu estou te mostrando a diferença entre departamentalização e estrutura, mas é muito comum as organizadoras misturarem. Chamarem departamentalização matricial a partir do feedback.
Tipo assim, digamos que teve a avaliação de desempenho de um funcionário. Aí foi feita a avaliação e depois da avaliação foi dado um feedback para ele, ó. Isso aqui não está correto da maneira como você está trabalhando. Aí ele atua, ele começa a trabalhar corretamente. Essa correção do comportamento também pode ser chamada de retroação, tá? Isso aqui nada mais é do que livros diferentes e disciplinas diferentes. Isso aqui é para gestão de pessoas, na avaliação de desempenho. Aí isso aqui é na parte de administração geral, comunicação. Tá bom? Dúvida? Tudo isso sofre interferência do ruído, tá? Ruído é tudo aquilo que interfere negativamente no processo de comunicação. Geralmente as organizadoras afirmam que o ruído está no ambiente, não estará nem no emissor, nem no receptor. Por exemplo, frio, calor, barulho, alguém que fica na sua cadeira balançando assim, alguém que fica falando ao telefone, ou alguém que fica com a caneta fazendo assim, ó, atrás de você. Tudo isso vai ser ruído, tá? Só que existem livros que dizem que uma dor de cabeça, uma preocupação, uma chateação também é ruído. E aí, Giovana, eu iria pela regra geral. Ruído é no entorno, não está no emissor e no receptor, está no ambiente, tá bom? A gente vai ter outros fatores que interferem, como por exemplo, a percepção seletiva. Tudo que eu vejo, escuto, interpreto, sofre interferência dos meus interesses, meus complexos, minhas informações, meus conhecimentos. Então, quando eu vejo uma palavra, para mim, tem um significado, para você pode ter outro, tá? Por exemplo, quando você vê UFC, o que é que tu está pensando? Universidade Federal do Ceará, concurso, tá? Mas não pode ser Ultimate Fight Combat também não? Pode. Então, olha a interpretação, percepção seletiva. Ficou claro, povo? Dúvida? Então, vamos lá. Assinale a alternativa que apresenta o elemento do processo de comunicação que representa a tradução da informação numa série de símbolos para a comunicação. Tradução da informação utilizando símbolos, codificação. A decodificação é interpretação. Interpretação da mensagem. Eu lembro que eu comecei assim, o emissor tem uma informação, tem uma ideia. Aí ele precisa transformar essa ideia em uma mensagem. Então ele vai traduzir, codificar. Muita gente marcou codificação. Mas é tradução, não é interpretação. Interpretação é a decodificação. Tá claro? É codificação. É de égua. É que foi ela que disse, é de égua. Eu só fui repetir. Eu não sou capaz de dizer essas coisas. Interpretação da mensagem. É a tradução da informação em mensagem. Então, letra E. 18. Veja só isso aqui. Eu estou te apresentando a maior quantidade possível de elementos, tá? Se por acaso vier uma questão perguntando quais são os elementos da comunicação e só apresentarem 5 elementos, você vai ver aquele que tem emissor e receptor. Pode ser que esse só tenha emissor, só tenha receptor, só tenha emissor e não tenha nenhum dos dois, tá? Se por acaso tiverem números diferentes, por exemplo, letra A tem 5, letra B tem 4, letra C tem 7 elementos, tu vai contando. Primeiro identifica qual é que tem emissor e receptor. Digamos que a letra D também tem emissor e receptor. Digamos que a letra B só tem emissor, letra C só tem emissor e letra E só tem receptor, tá? Mas digamos que a letra A tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos, apesar que você tem que estudar do 9. E a letra D só tem 4 elementos. A letra E é o estabelecimento de indicadores de desempenho, tá? Para poder ajudar na execução do planejamento estratégico. 13. Mas não vai cair para vocês não. Se cair, a gente entra com recurso. O planejamento representa a primeira função administrativa.
por ser exatamente a que serve de base para as demais funções. Assinale a alternativa que apresenta um conceito de planejamento. A. Planejamento é um exercício de futurologia. Agora foi que deu, né? Vai ser uma cartomante agora. Letra B. Planejamento é a definição de um caminho a seguir, percorrendo de forma a evitar todo e qualquer desvio de rota e com isso minimizar a incerteza do futuro. Muita gente queria que essa questão tá verdadeira, realmente dá ambiguidade, mas quando ele fala de evitar qualquer desvio de rota, é como se ele fosse que obrigatoriamente tinha que ser respeitado, né? E aí isso não é verdade. Letra C. Planejamento é uma técnica de simulação que proporciona aos dirigentes organizacionais a plena certeza, e aí tá falso. Inclusive, bote uma observação, quanto maior o prazo do planejamento, maior a incerteza, tá? Quanto mais longo o planejamento, maior a incerteza. É muito mais fácil você planejar o que é que você vai jantar hoje do que o que você vai jantar nos próximos 5 anos. Letra D. Planejamento é uma técnica para absorver a incerteza, tudo bem, para tentar minimizá-la sobre o futuro e permitir maior consistência no desempenho das organizações. Perfeito. O planejamento ele vai reduzir a incerteza, ele vai absorvê-la, não que vai garantir. E letra E diz que o planejamento é o estabelecimento de uma missão. Tudo bem. O problema é agora, com base em uma visão. Quem é que você define primeiro, a missão ou a visão? A missão. Primeiro eu preciso saber o que é que eu sou, para depois eu saber onde é que eu pretendo chegar. Então, na verdade, eu defino a visão a partir da missão. E não como diz aqui, que eu vou definir a missão a partir da visão. Então, tá trocadinho aí. O resto não tem problema. Que se traduz em estratégias e planos perfeitamente alinhados com as tendências ambientais. Só que tá trocada. A visão, ela é definida a partir da missão. Ficou clara? Muito bem. 1. A estrutura organizacional é o gráfico que representa as unidades da organização. No gabarito oficial da organizadora, ela estava falsa, tá? Mas ela está verdadeira. Não tem como não. A estrutura é uma representação gráfica das unidades, dos departamentos. Perfeito. 2. Hierarquia é sinônimo de cadeia de comando. Vimos no comecinho da aula que cada linhazinha dessa é uma linha de comando. Esse conjunto de linhas se chama cadeia de comando, que é sinônimo de hierarquia. Muito bem. O poder de dirigir desce de cada nível para o imediatamente inferior, que tem a obrigação de obedecer. Verdade. Quem manda é o cara lá de cima e ele manda no pessoal de baixo, que tem a obrigação de obedecer. 3. A estratégia organizacional orienta a definição da estrutura. Vamos lá. A sua estratégia é estudar até ser aprovado. Na hora que você definiu essa estratégia, isso interfere na maneira como é que o seu quarto está organizado? Sim. A maneira como o seu quarto está organizado se chama estrutura, tá? Então, a estratégia define a estrutura. Perfeito. Aí bate um nomezinho. Covariação estrutural. Covariação estrutural. O que é isso? É a mudança da estrutura em função da estratégia. Covariação estrutural. Então, todas as afirmativas estão corretas. 15. Um supervisor percebeu um comportamento inconsistente de um colaborador atuando na equipe de vendas. Na observação de situações reais, diagnosticou que o vendedor ficava muito irritado e impaciente diante das solicitações dos clientes quanto às especificações técnicas do produto. Se eu tenho um funcionário que ele se irrita muito com o cliente, eu indico para ele fluoxetina. Ele vai ficar calmo que só. Olha eu como eu fico calma. Aí diz assim, ó, considerando que o caso envolve um comportamento, estrutura por projeto é muito comum. Então eu te explico a diferença porque é o corretinho, mas se vier misturado, deixa rolar, viu? 17. Um modelo de processo de comunicação organizacional compreende os elementos emissor, codificação, mensagem, canal, receptor, decodificação, ruído e feedback.
Quando tudo funciona bem, a ideia ou a imagem mental resultante corresponde de perto à ideia ou à imagem mental do emissor. Antes de ler, eu vou explicar isso aqui. Vamos lá. Elementos da comunicação. A gente vai ter o emissor. O emissor, ele tem a ideia, ele tem a informação, tá? Então, por exemplo, eu tenho a informação do gabarito dessas questões, eu tenho a informação desse assunto. Então, eu vou pegar essa informação e eu tenho que traduzir em uma mensagem. Eu vou ter que escolher o vocabulário adequado, postura corporal, gestos. Isso se chama codificação. Então, vou escolher aqui o tom de voz, vou escolher o vocabulário, eu vou escolher as palavras, eu vou codificar. Quando eu pego essa informação e codifico, dá origem à mensagem. Essa mensagem tem que passar por algum lugar. Aí eu tenho transmissor, canal, meio ou mídia, tá? O emissor também pode ser chamado de fonte, tá certo? E quais são ações codificadoras? Ações: a fala, a escrita, a pintura, o som, a voz, não, o som, vou colocar, tá? Então, tudo por onde sai. Ações codificadoras: fala, escrita, pintura, som, desenho, tá? Então, peguei a informação e codifiquei, deu origem à mensagem. A mensagem passa para algum lugar, transmissor. Passou pelo transmissor, chega até o receptor. O receptor interpreta. E aí eu tenho a decodificação. Quais seriam as ações decodificadoras? A escuta, a visão, a leitura, escuta, audição, né? Decodificou, quem foi que decodificou? O receptor. Você está aí interpretando e você chega a uma conclusão. Isso se chama resposta. Só que a resposta é muda, ela é resultado do processo de decodificação. Quando volta uma cabecinha balançando, entendi ou não entendi, aí eu tenho o feedback. Feedback ou retroalimentação, retroinformação ou retroação. Tá? Precisa cortar esse negócio que eu tô balançando o braço, não, você não vai ter que cortar o vídeo todinho. Eu tô escrevendo, o bicho tá balançando aqui, que eu tô vendo. Retroação tem 3 significados. Tem gestão de pessoas no teu edital e tem comunicação no teu edital, tá? A retroação pode ser no sinônimo de feedback, que é o que tá ali, mas pode ser no sinônimo da informação contida no feedback. Professora, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu gostei da sua aula, mas estava muito frio. Essa informação, essa frase, eu posso chamar também de retroação, tá? E pode ser dado também ao nome de correção do comportamento